posição da câmera. Deixa eu melhor direito aí. Visualizar de lá, né? Isso. Muito obrigado. Só a posição da câmera, continua. Ok. Aí abre o vídeo, né? Já abriu? Estamos lá? Oi, pessoal, boa noite. Vamos iniciar, então, a nossa aula. Estou muito feliz aqui com a presença, com a participação de todos vocês. Agora que eu estou sozinho aqui na sala, eu posso já tirar a máscara para iniciarmos nessa noite de chuva aqui em Montes Claros. Eu não sei se no seu bairro aí está chovendo bem, mas aqui onde fica o grau está chovendo, está caindo uma garoa. Eu peço por gentileza a todos aí que desliguem os microfones. Esse foi um problema que a gente teve na primeira palestra e que nós não vamos repetir hoje, né? Portanto, peço por gentileza para colocarem no mute, para que vocês possam ouvir as informações que eu preparei com muito carinho aqui para hoje. Olha só a nossa tela aí, ó. Comunicação interpessoal é o assunto que nós vamos abordar. Lembrando que são 4 palestras. A primeira nós já tivemos essa semana, na qual eu falei sobre o mercado de trabalho. Foi muito interessante trazer informações a respeito de como atender bem e qual o perfil que se espera de se relacionar com as pessoas. Por isso que eu preparei um material bem rico para essa noite. E depois vão ainda restar 2 assuntos muito importantes. Aí sim, nós vamos entrar de cabeça realmente na oratória, de como falar bem em público, uma aula completa sobre isso e uma outra que vai ter muita coisa de oratória, mas também com a questão da inteligência emocional, que também é fundamental para que consigamos ter mais objetivos. Então, é essa a nossa jornada de conhecimento que está começando. Então, eu desejo a todos aí uma ótima noite. A comunicação interpessoal é uma necessidade em todos os contextos do convívio humano e, por isso, desenvolvê-la é também muito importante para que consigamos resultados. Portanto, tão importante quanto falar bem é saber se relacionar com as pessoas. Na nossa primeira palestra, no nosso primeiro encontro, eu já comecei a falar e nem me apresentei melhor. Gostaria, então, de me apresentar um pouco melhor para você. É sempre bom conhecer um pouco mais dessa pessoa, né, que está aqui para trazer esse conteúdo. Eu sou jornalista, talvez vocês... talvez não, certeza, espero que sim, né? Que vocês acompanhem o jornal que eu apresento, na afiliada da Globo aqui na região, a Inter TV. Eu sou apresentador, sou repórter. Além disso, eu faço parte da Academia Montes Clarense de Letras. Eu sou escritor, eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico do Norte de Minas, da Fundação Sara, do Conselho Gestor da Fundação. Eu sou instrutor de cursos de oratória, eu sou também mestre de cerimônias, eu sou criador de um projeto ambiental chamado Vidas Áridas. Dei um Google depois, dá para vocês verem um monte de atividade legal que nós já realizamos com Vidas Áridas. Eu sou casado, tenho 2 filhos, e é isso. O mais importante é isso. O meu nome é Délio Pinheiro e é uma honra poder estar aqui com vocês no Grau para mais uma noite de muito conhecimento. E lembrando que você acumula cupons, né, para aquele super sorteio que vai ter para Diamantina, terra super gostosa, e nada melhor para comemorar os 300 anos de Minas do que ir numa cidade histórica como Diamantina. Bom, por que eu trouxe de uma maneira muito sucinta a minha apresentação aqui? Porque é isso, você já viu aquela pessoa que ela perde meia hora de uma palestra ou de uma aula falando dela mesma, sabe? Citando a si própria o tempo todo, o que é muito chato, aliás, né? Então, anotem aí na apostila de vocês, no caderno de vocês, conteúdo é mais importante do que currículo, porque certamente tem muitos professores geniais por aí, mas que têm dificuldade em passar. Fulano é um crânio, mas ele não consegue passar o conhecimento, não consegue passar a matéria da maneira. Então, você ainda, talvez, não tenha o melhor conteúdo, aliás, o melhor currículo, mas desde já você pode sim ter o melhor conteúdo, preparar sua aula, preparar sua apresentação,
preparar a sua entrevista de emprego, preparar seu currículo, tudo com muito capricho, com muito esmero. Isso certamente vai fazer uma diferença enorme. Então, já que estamos apresentados, eu gostaria de saber também quem são vocês. Ontem eu tive a experiência de visualizar algumas pessoas, cumprimentar algumas pessoas, mas em função da própria dinâmica e de serem muitas pessoas, nós não vamos poder abrir para perguntas. Mas eu vou ficar muito feliz se você puder me seguir nas redes sociais. Pode mandar para mim um direct lá no Instagram, dizendo que está acompanhando aqui a palestra, que eu vou ficar muito feliz e lisonjeado também em responder, caso você tenha alguma dúvida. E por que é importante saber quem são as pessoas com as quais você vai fazer um trabalho, vai apresentar uma palestra, vai dar uma aula, vai falar em público? É fundamental. Conhecer a plateia é fundamental. Você precisa conhecer o nível da sua plateia. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que aqui é um congresso médico. Eu sou um médico. Toda a minha plateia é formada por médicos. Vocês concordam comigo que o meu discurso, a minha fala, ela pode ser bem técnica, afinal tem um nivelamento bem interessante aqui, tá tudo certo? É isso, é verdade. Mas, imagine só, eu sou médico, eu estou diante de uma plateia de médicos, mas que também tem estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, tem advogados, jornalistas. Muda a maneira como eu vou apresentar o meu trabalho? Sim, respondeu certo quem disse sim. Porque muda, porque você precisa ser didático, precisa ser simples em oratória, em comunicação, em relação interpessoal. Ser simples é a melhor dica que eu posso dar. Nada de ser rebuscado demais, nada de passar uma imagem que de repente não se é. Você precisa ser simples no sentido de objetivo, no sentido de direto. Isso é muito importante na comunicação. Então, lembre-se dessas dicas aí, elas são fundamentais. Conhecer a plateia é, de fato, fundamental. Eu já quero até falar aqui uma coisa que muitas pessoas costumam errar quando elas vão falar em público, sabe? Tem uma palavrinha que te deixa numa enrascada. Eu quero que vocês evitem essa palavra sempre que possível, que eu vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Seria mais ou menos assim, ó. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês no Grau. Pode parar que eu vou explicar. A palavra é essa, primeiramente. É uma palavra que te deixa numa enrascada. Você já parou para pensar nisso? Porque tudo que você faz precisa ter uma continuidade, precisa ter ritmo. Então, se eu digo, olha, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, eu preciso concluir o meu raciocínio. Eu preciso dizer o que vem em segundo lugar para fechar o meu pensamento. E nada de dizer segundamente ou terceiramente, tá? Perdão, nada disso. Você vai dizer em segundo lugar. Olha, primeiramente, que bom estar aqui com vocês no Grau Técnico para mais essa palestra. E, em segundo lugar, essa é a segunda de uma série de 4. Olha como é que eu fechei o raciocínio. Então, nada de soltar um primeiramente aí aleatório, né? Porque não vai fazer sentido. E sempre que possível, troque também essa palavra. Primeiramente é uma palavra ruim. É melhor você dizer em primeiro lugar, que bom estar aqui com vocês. E em segundo lugar, hoje nós vamos falar de relações interpessoais, comunicação interpessoal. Por isso que eu preparei um material bem rico e a gente vai passar a ver a partir de agora. Lembra dessa pesquisa que eu mostrei a vocês aí, do Wall Street Journal, que mostra as habilidades que os recrutadores americanos exigem dos candidatos? 89%, quase 90% desses recrutadores, que é quem contrata, exige que o candidato tenha uma boa comunicação e que o candidato tenha habilidade interpessoal. Eu falei isso na nossa primeira palestra e hoje nós vamos reforçar, porque é a pura verdade. Tem até uma outra estimativa muito interessante que mostra que as empresas com comunicação efetiva, onde a comunicação flui, elas dão 47% mais lucro. Quem fez essa pesquisa foi o site Harvard Business Review, ou seja, uma autoridade no assunto. 49% dessas empresas onde a comunicação flui, onde a comunicação não se perde, onde há cooperação, 47% a mais de lucro. Isso porque a comunicação interpessoal é um tópico importante em qualquer relação que se crie. E sua não efetividade, a sua não utilização
pode implicar em uma série de consequências negativas das mais diversas ordens. Então, fica já de cara esses dois números aí. 89% da comunicação e habilidade interpessoal é o que é exigido pelos recrutadores. E acabei de falar também que quase 50% a mais de lucro são aquelas empresas que têm essa comunicação efetiva. Portanto, os números não mentem. Assim como a ciência não mente, a gente está lá sempre para buscar as evidências baseadas nesses experimentos, nessas pesquisas. Então, o que significa comunicação interpessoal? Comunicação interpessoal é o termo que, dentro da comunicação, define a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Não precisa ser necessariamente entre mim e você, pode ser entre uma pessoa e mais um monte de pessoas, sabe? Pode ser uma pessoa e uma plateia. É dessa maneira que há essa troca de informações. Elas podem ser verbais ou até não verbais. Pense, por exemplo, na língua brasileira de sinais. Sim, existe comunicação interpessoal utilizando também Libras. Então, é essa a definição do que é comunicação interpessoal. Qual que é a função dela? De modo geral, a comunicação tem diversas funções. Informar, motivar as pessoas, expressar emoções, comandar, persuadir e interagir. Persuasão é algo também muito importante, que é você conduzir uma pessoa a tomar uma decisão. Não é forçá-la, é persuadi-la. Nenhum interlocutor se limita a uma dessas funções apenas. E nem elas são completamente independentes entre si. Na verdade, elas se conectam o tempo todo. Por exemplo, é possível utilizar uma expressão de emoção com a finalidade de convencer. Se eu quero chamar a atenção de vocês para algo bem sério, eu posso lançar a mão da emoção. Eu posso falar de tal maneira que você perceba a gravidade. E isso com o objetivo de convencê-lo. É possível informar com o objetivo de interagir socialmente em algum contexto. Ou seja, eu posso informar com a ideia de que você possa colaborar comigo para que juntos possamos resolver uma determinada situação. O que é ter uma boa comunicação dentro dessa perspectiva que eu acabei de trazer aqui? Uma boa comunicação é uma comunicação efetiva. Eu falei na nossa primeira aula, né? Fulano fala super bem, eu não entendi nada, mas ele fala bem. Se não entendeu nada, não valeu de nada, a comunicação não presta. Isso envolve mais aspectos do que apenas trocar informações. É sobre entender a emoção e as intenções por trás das informações que o outro passa. Ser capaz de transmitir claramente uma mensagem para os mais diversos interlocutores. É assim que se dá uma boa comunicação. Captar todo o sentido que está sendo dito e conseguir mostrar ao outro o que ele está ouvindo, o que ele está compreendendo, o que está sendo ouvido e compreendido. Portanto, comunicar-se de forma clara e eficaz requer aprender algumas habilidades importantes. É para isso que nós estamos aqui. Mas oferece grandes vantagens. Pode aprofundar suas conexões, fomentar mais confiança e mais respeito e melhorar o trabalho em equipe. E também a resolução de problemas. Lembra do que eu falei? Eu apresentei aquela lista, né, com as 10 habilidades. Lá estava, resolução de problemas, porque o mundo está cada vez mais complexo e não dá para resolver algo que é complexo de uma maneira muito simplificada. Na verdade, exige do profissional também uma complexidade de pensamento para ver o que está acontecendo, entender sinais, principalmente, né? Então, resolução de problemas é uma habilidade do profissional do século XXI, assim como o trabalho em equipe. Ninguém vai ser bem-sucedido sendo um gênio isolado. Você precisa interagir com as pessoas, sim, para obter mais resultados. Na TV, eu me apresentei agora há pouco, né? A minha comunicação ela é a mais objetiva possível, sabe? Eu sempre penso assim, olha, determinada pessoa vai ter uma chance, ela vai estar diante da TV e ela precisa receber uma informação clara, objetiva, concisa. Então, se eu posso utilizar uma palavra mais direta, uma palavra mais simples até,
é melhor do que falar algo que possa levá-la a ter uma compreensão dúbia a respeito de um determinado assunto. Então, é importante comunicar. Eu vim aqui para comunicar, isso é fundamental. Agora, quando eu falo de simplicidade, por favor, saibam distinguir duas coisas bem distintas. Simplicidade simples é diferente de simplório. Isso é muito importante nós termos em mente. Ser simples é ser objetivo. Quando você fala com alguém e você olha essa pessoa nos olhos, você fala com convicção, você fala com verdade, você automaticamente está sendo simples. Simplório é aquela pessoa que não se preocupa em preparar um conteúdo, a pessoa que não se preocupa com a concordância verbal, a pessoa que vai falar tudo errado, vai se expressar de maneira errada, não vai ter coerência. Isso não é ser simples. Isso é ser simplório. A Clarice Lispector, que é uma das nossas maiores escritoras de todos os tempos, ela é uma ucraniana naturalizada brasileira. Procure conhecer mais de Clarice, procure ler mais Clarice. Ela disse que ninguém se engane, eu só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Como assim? Mas é verdade, gente. Ser simples, ao contrário do que se possa imaginar, para muitas pessoas é até difícil, como era certamente para Clarice. O perfeito, nesse caso, não é quando você acrescenta muita coisa, não. É quando você elimina muita coisa para chegar a uma comunicação limpa, clara, objetiva. Aí sim está completo. E a Clarice Lispector nos traz isso de uma maneira muito importante através dessa reflexão. Na nossa primeira palestra, nessa semana, eu mostrei a vocês as 10 vantagens competitivas do profissional do século XXI. Eu listei todas elas, falei de todas elas, inclusive algumas bem curiosas, né? Como seja humilde, seja simpático, tudo isso vai te ajudar a ser um bom profissional. Mas, se você lembra, olha quais são as 2 primeiras dessa lista aí, Tenha uma boa comunicação, saiba se expressar com correção, e por isso que nós vamos ter 2 aulas que vão abordar isso. Uma com a perspectiva da inteligência emocional e uma outra 100% de oratória, com dicas práticas para você brilhar na hora que você vai falar em público e falar com mais convicção. Mas quando eu apresentei essa lista, eu tive o cuidado de colocar, em primeiro lugar, as 2 questões que nós vamos mencionar e trabalhar hoje. Tenha uma boa comunicação, que é o que perpassa todo o nosso treinamento, e saiba ouvir os outros. Tão importante quanto falar é ouvir. E como Deus é sábio, né? Ele nos deu uma boca e 2 orelhas. Presume-se que nós devamos ouvir mais do que falar. E isso é importante. Você só vai aprender algo novo se você ouvir. Se você apenas fala, você nunca vai aprender algo novo. Por isso, é tão importante saber ouvir os outros. O Rubem Alves, que é um grande escritor mineiro, já falecido, né? Ele dizia que ele sempre vê anunciado cursos de oratória, mas ele nunca ouviu falar num curso de escutatória. Seria necessário ter um curso de escutatória, porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E ouvir as pessoas é algo fantástico. Eu falei com vocês que eu faço parte da Academia de Letras de Montes Claros, e na academia, eu sou um dos membros mais jovens lá da academia. E eu ouço com muita atenção os meus colegas escritores, alguns de 70, 80, 90 anos. A dona Ivone Silveira, quando faleceu há cerca de 2 anos, ela tinha 100 anos, com a cabeça extremamente arguta, sabe, senhora de si. E isso é muito bacana. E você ouvir essas pessoas traz um ganho pessoal fantástico. Então, procure ouvir mais as pessoas experientes da sua família, vale muito a pena. Então, olha só, quais são os estilos de comunicação interpessoal no trabalho? Isso aqui é importante demais para nós colocarmos em prática o nosso trabalho. Eu vou utilizar o estudo do Mark Murphy. Ele é autor de best-sellers, que são aqueles livros que vendem aos milhões lá nos Estados Unidos. Ele passou décadas pesquisando a comunicação interpessoal. As suas descobertas dão conta de 4 estilos fundamentais de comunicadores, de acordo com a preferência que cada um tem na hora de se expressar. Para ele, a compreensão
de onde você e os seus interlocutores estão nesse espectro, nesse ambiente, ajuda a desenvolver uma comunicação mais eficiente. Não se trata de perder a autenticidade, não é isso não, mas sim ajustar, né, fazer ali a medida correta, ajustar a sua mensagem para que ela seja compreendida de maneira integral. Então, existem esses 4 estilos, eu vou mencioná-los. O primeiro estilo é o estilo pessoal. Pessoal, é o perfil de quem valoriza a linguagem emocional, a conexão, busca avaliar não apenas como as pessoas pensam, mas como elas se sentem sobre os assuntos. Você certamente já viu esse tipo de fala, esse tipo de intervenção pessoal que busca esse resultado. Tem uma outra também, que é a analítica. A pessoa que tem um perfil analítico é aquela pessoa que gosta de apontar e também de ouvir dados e números. Ele só se convence se ele ouvir números, estatísticas. Ele tem uma aversão à ambiguidade, aquela situação meio confusa. Ele quer ter informações bastante claras. É muito receptivo a pessoas que estão no comando de fatos e dados. E, ao contrário do estilo pessoal, não se identifica com palavras emocionais. Então, o que você utiliza para uma pessoa que tem a característica pessoal, de emocional e tal, o analítico não, ele já é completamente diferente, ele quer saber de dados que possam corroborar um determinado assunto. Então, já são 2 perfis aí. Mas tem mais 2, ó. Tem a pessoa intuitiva. O perfil de quem é intuitivo é aquele que valoriza uma visão ampla da situação do que detalhes. Por isso, prefere ir direto ao ponto. Comunicação nesse perfil costuma ser rápida e direta. Sabe aquela pessoa que não aguenta que você fique trazendo detalhes e ele já sabe mais ou menos onde é que vai chegar aquele assunto, ele pede, olha, se você pudesse ser objetivo, eu gostaria, vá direto aos fatos. Existe, então, pessoas que têm essa percepção intuitiva. São pessoas que são capazes até de completar frases. Isso é muito chato, viu, gente? Quando você vai conversar com alguém e a pessoa ela tenta expressar algo e a pessoa vai e completa a frase, como se ela fosse dizer aquilo. Isso é muito chato e não funciona bem. Você precisa, na verdade, ter uma atenção em relação a quem te traz uma informação. É bem diferente. E prestar atenção sem criticar, sem fazer objeções, esperar a sua vez de falar, sabe? Tem pessoas que saem atropelando umas às outras. É também muito importante nessa relação interpessoal. Podem reparar que os grandes debatedores, eles sabem esperar. Nós vimos, por exemplo, naquele debate americano entre os candidatos lá, o candidato que perdeu, o Trump, o que ganhou o Biden, o que aconteceu lá? O primeiro debate foi terrível, um ficava atrapalhando o outro, não deixava o outro falar, um troço terrível e que acabou mostrando o nível daquela eleição que estava se desenrolando lá nos Estados Unidos. Então, é sinal até de inteligência saber ouvir o outro e, a partir do que você percebeu, você formula, sempre com educação, pode até divergir completamente do que o outro disse, mas sempre com educação. Apelou, perdeu, né? Resumindo, apelou, perdeu. É importante ter sempre argumentos. Eu falei do intuitivo, portanto, tem o funcional. Como é que é o funcional? É o perfil de quem gosta de comunicar processos, detalhes, cronogramas, passo a passo, plano, bem pensado, tintim por tintim. Na contramão da comunicação intuitiva, que eu acabei de falar, a pessoa funcional, ela demonstra grande atenção e apreço às minúcias. Não, já que eu falei aqui de minúcia, eu me lembrei de uma outra situação que muita gente acaba falando e que está errado. Quando você fala assim, ó, pequenos detalhes. Lembra do que eu falei ontem, para nós evitarmos os chavões? Ontem não, né? Na nossa última palestra, anteontem. Pois é, não existe pequenos detalhes. Se já é detalhe, só pode ser pequeno, né? Então, acaba se tornando algo redundante. Nós precisamos ter cuidado com a redundância da nossa comunicação. Então, eu acabei de mostrar a vocês aí quais são os 4 perfis. Só recapitulando: pessoal, analítico, intuitivo e funcional. São esses os 4 grupos principais de pessoas, e é importante
eu falei no início, né, conhecer a sua plateia. Claro que a sua plateia, quando você está diante de uma palestra, vai ter um pouco de cada. Então, você precisa conhecer a plateia e trazer informações que possam suprir todas essas demandas. Mas quando você vai conversar com alguém, conhecer qual que é o perfil dessa pessoa, é também um ótimo sinal de que você vai conseguir resultado, vai conseguir fazer uma boa venda. É só analisar um pouco essa pessoa e você certamente vai conseguir identificar uma dessas 4 funções aí. O que fazer, então, para melhorar esse tipo de comunicação? A comunicação interpessoal. Identifique os próprios problemas de comunicação. Uma boa forma é simplesmente fazer isso, é prestar atenção na forma com que os outros falam. Preste atenção em pessoas que falam bem, falam mal, na sua opinião. Identifique os comportamentos que os diferenciam. Você pode fazer isso com quem você conhece, assistir vídeo de personalidades, por exemplo, políticos, artistas, influenciadores. Module a mensagem, é outra dica, module a mensagem de acordo com o seu estilo e dos outros. Depois de entender melhor o seu estilo de comunicação, o teste na prática, sabe? E prestar atenção no ponto acima, vai ficar mais fácil modular a sua mensagem para maximizar a compreensão do interlocutor. O que eu falei acima? Eu falei justamente a respeito dessa modulação na comunicação. Além disso, você tem grandes chances de melhorar também a sua capacidade de compreender, visto que na medida em que você se esforça para entender outros estilos, você se torna cada vez melhor nisso. Então, um bom comunicador, quando você vai fazer essa comunicação interpessoal, é necessário prestar atenção no outro. O outro é muito importante, o outro vai te dar esses sinais para que você possa interpretá-los e usá-los ao seu favor. Esse o objetivo, né? Para você fazer uma venda, para você convencer alguém a te contratar, para você convencer alguém que você merece uma oportunidade num determinado negócio. Por isso que é importante conhecer essas ferramentas. Agora, eu vou passar um vídeo aqui. Eu imagino que esteja tudo certinho aqui com relação ao áudio, só para vocês verem o que não fazer, tá, gente? Olha só, é um exemplo de comunicação direta. Nós acabamos de passar por um período eleitoral, já conhecemos aí quem ganhou, quem perdeu. Entre os vereadores foi uma festa, né? Muitos candidatos, e claro, cada um querendo expressar da sua forma. E aí nós temos um candidato, provavelmente uma cidade bem pequenininha, que vai pedir voto e a maneira como ele se expressa é sensacional. Preste atenção, porque é bem rapidinho, mas não é para fazer igual, não. É justamente para não fazer, para você ver como que uma comunicação mal colocada, que não tem efetividade, ela provoca um resultado constrangedor. Escuta aí. E peço meu voto. 44-333. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar. Valeu, Bucinho. Ouvindo inventou a bola aí, Bucinho. Bom, espero que vocês tenham escutado bem. O que é que fala? Esse rapaz, ele comete uma gafe, na verdade, né? Eu não sou de fazer, sou de falar. É a única frase que ele disse lá para pedir voto. O mais engraçado é que o apresentador ainda derruba, né? Fica assim, aê, Lucinho, falou tudo errado aí, trocou as bolas aí, né, Lucinho? Nós nunca podemos chamar atenção para um erro. Aconteceu o erro e ele certamente vai ficar imortalizado, né? Hoje no Brasil existem mais smartphones do que gente, o IBGE já trouxe essa informação assustadora. Então, em qualquer situação em que estaremos, então, sujeitos a essa situação e nós não podemos vacilar, porque estamos aqui para brilhar, para ter uma comunicação de alto impacto. Então, eu tenho a impressão que nós já estamos chegando aqui na parte final dessa primeira conexão, mas eu acho que dá para eu falar um pouquinho mais sobre como melhorar a sua comunicação. Dê atenção ao seu interlocutor, tanto fazendo contato visual, lembra do que eu falei? Da importância de você olhar a pessoa nos olhos, quanto praticando a escuta ativa. O que é a escuta ativa? Significa que você vai prestar atenção, demonstrar interesse genuíno pelo que a pessoa está dizendo e também não vai ficar ali pensando, sabe?
olha, a pessoa falou uma bobagem, não, preste atenção no que a pessoa está dizendo, para que na sua vez de falar, você possa fazer isso de uma maneira interessante, fazendo perguntas pertinentes, se for o caso. Não tem nada pior do que você não presta muita atenção, a pessoa acabou de dar a informação, você pergunta exatamente o que ela acabou de falar, e ela vai e diz assim, ó, pois é, como eu acabei de falar, isso é terrível, para o repórter é terrível. Então você precisa prestar muita atenção. E a linguagem corporal positiva, nada de braço cruzado, a gente vai conversar com outro, bração cruzado, às vezes fica gesticulando, fazendo assim com o dedo, isso é um gesto universal de agressividade. Então, entender o estilo de comunicação de cada um, como eu passei agora há pouco, abre um canal para que você crie com o interlocutor um contato mais eficiente. Além disso, favorece o desenvolvimento de um relacionamento mais significativo entre ambos. Repare também na comunicação não verbal. Nem sempre o que as pessoas dizem é o mais importante em uma boa comunicação. Eu vou mostrar a vocês o peso do gestual, da comunicação não verbal. Mas, de fato, agora estamos chegando ao final da primeira parte. Daqui a pouquinho nós teremos a interrupção. Assim que isso acontecer, podem voltar, podem reconectar. Nós teremos ainda mais um tempo aqui para conversarmos. E eu preparei um material bem rico aqui para a gente. Espero que você esteja apreciando aqui essa aula, assim como eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, assim que nós voltarmos, vamos falar sobre a questão da postura, como você vai falar de uma maneira a conseguir mais resultados mais expressivos. Então, gente, alguma dúvida, entra lá no meu Instagram, eu vou passar meu WhatsApp também, eu vou até anotar aqui para mostrar a vocês, para que possamos conversar mais, caso você tenha alguma dúvida. E temos ainda 2 palestras incríveis e vai ser ótimo tê-los comigo aqui em mais algumas ocasiões. Valeu, gente, vamos dar uma pausinha, então já a gente retorna.
Pronto, pessoal, vamos lá. Agora sim, eu estava falando aqui alucinadamente, mas estava desligado o microfone, impossível me ouvir. Agora sim, já tirei aqui a máscara, já estou sozinho novamente. Eu já estou conseguindo visualizar vocês aqui, algumas pessoas. Deixa eu ver, Neide, você está me ouvindo aí, Neide? Está em casa, está acompanhando? Boa noite, estou vendo a Vera Lúcia aqui também, ligou a câmera. Todo mundo, gente, por favor, por gentileza, deixem os microfones desativados. Marinei, tudo bem? Marinei está aí sempre acompanhando, que bom. E mais pessoas vão chegando, eu agradeço demais, agora sim. Que bom que vocês estão me ouvindo. Vamos continuar, então? Eu estava falando de como melhorar essa comunicação, para torná-la ainda mais efetiva. E hoje nós estamos falando da comunicação não verbal, que é uma comunicação muito importante, a capacidade de você ouvir o outro, de você obter resultados expressivos a partir do diálogo, não do monólogo. Não é só você que fala, você escuta, se estabelece aí uma comunicação. Tem mais dicas aqui, importantes para vocês, para melhorar ainda mais a comunicação. Vamos lá. Só um minutinho para eu me organizar aqui. E vamos para... Ok. Vamos melhorar ainda mais então a nossa comunicação. Bom, gente, foi feita uma pesquisa para saber exatamente isso. O que é mais importante para ter uma boa comunicação? Você acha que para ser um bom orador, para ser um bom palestrante, é fundamental ter uma voz bonita? Sabe aquela voz de locutor de rádio? Eu trabalhei em rádio, eu sou numa época que tinha uma rádio AM lá no Rio de Janeiro, chamada Rádio Mundial, que era um espetáculo. Para você trabalhar nessa rádio, você tinha que ter uma voz, sabe aquela voz? Rádio Mundial. Isso mudou completamente. Então não existe mais essa questão de ter voz bonita, voz radiofônica. Até o rádio mudou, né? Quanto mais natural, melhor. Então o que é mais importante? Ter uma voz bonita, saber utilizar a sua voz, independentemente dela ser grave, aguda, de taquara rachada, o que for, a maneira como você fala, a maneira como você usa a sua voz é mais importante do que ter uma voz bonita? Ou mais do que isso, é preciso investir nos gestos não verbais, na comunicação não verbal, no corpo como um todo, no sorriso, na simpatia. O que conta mais para uma boa comunicação? Olha o resultado aí, Apenas 7% da comunicação tem a ver com o tipo de voz. 7%. 38% tem a ver com o tom adequado de voz. Isso tem a ver, então, com a maneira como você utiliza a sua voz. Não precisa ser uma voz, portanto, bonita, né? Eu nem sei que critério é esse, bonito, mas não é mais importante. O mais importante é o tom adequado da voz. E 55%, a maior parte de uma boa comunicação, não está na voz, não está sim nos gestos não verbais, que é a maneira como eu utilizo o meu corpo, a maneira como eu me coloco diante de vocês. Isso sim é mais importante e compõe a comunicação. Por isso, nós podemos até lembrar, você não deve cruzar os braços quando vai falar com alguém, para que tenha uma relação, uma comunicação pessoal de qualidade. Solte-se, também se comunica através do seu corpo, não desvie o olhar. Tem gente que quer ver uma verdade em você, olha nos seus olhos, aí você baixa o olho, você certamente não vai conseguir passar essa credibilidade. Outra coisa interessante, não aponte o dedo, isso é um sinal de agressividade. E engraçado que os políticos percebem muito, né? Tem um sinal universal que é para mostrar credibilidade, que é quando você mostra a palma da mão. Você certamente já viu as pessoas fazerem alguns discursos: olha, confiem em mim, acreditem no meu projeto, ele é o mais importante para Montes Claros. Então, sempre tem essa questão de você mostrar a palma da mão. Isso também é universal, passa credibilidade. Então, eu já mostrei a vocês aí o que compõe uma boa comunicação e a importância de utilizar essa comunicação não verbal. Ela é tão importante quanto a verbal, ou até mais importante, conforme nós vimos aí através dessa pesquisa. Então,
agora eu vou trazer algumas dicas importantes aqui para você potencializar a sua comunicação. Primeiro, percepção. Perceba. Ao conversar com alguém, interprete somente as palavras. Apenas as palavras não é o suficiente. É preciso estar atento a tudo que o outro transmite, o que exige atenção e presença. O mesmo vale na hora de você falar. Presta atenção nas reações da pessoa, tanto de quem escuta quanto de quem fala. É importante para compreender e transmitir bem uma mensagem. Outra coisa, empatia. Tenha empatia pela outra pessoa. Empatia, conforme você sabe, é você se colocar no lugar do outro. Muitas vezes é você perceber a dor do outro. Então, é também a capacidade de plena escuta. Você se coloca lá para você entender o que o outro tem a dizer. Então, nada de fazer pré-julgamentos quando a pessoa está diante de você falando. Não interrompa, não dê respostas mentais, né, ao que o outro está dizendo em um mundo movido à pressa, especialmente em contextos como o contexto corporativo, o contexto das empresas. É difícil desenvolver uma escuta empática, porque você tende a ser muito direto, muito objetivo, mas sim, é importante. No entanto, a falta de empatia não apenas prejudica a qualidade das relações, como pode fazer com que uma informação não seja transmitida de forma correta. E tudo que nós queremos aqui é transmitir bem a nossa comunicação. Portanto, ao escutar o que o outro tem a dizer, é importante saber ouvir a mensagem até o fim, antes de julgar ou elaborar uma resposta. O segredo, nesse caso, está na conexão entre quem fala e quem escuta. Eu acabei de falar, então, sobre empatia, mas tem mais duas, ó. Tem a eloquência. O que é a eloquência? Como nós vimos na comunicação presencial, as palavras, a voz, a maneira como você diz, representa apenas 7% da transmissão de uma mensagem. Isso pode parecer pouco em comparação aos outros recursos, mas saber falar bem é determinante para a comunicação. Portanto, a eloquência nada mais é que a arte de falar bem. É uma capacidade natural para algumas pessoas, mas pode ser desenvolvida por todas as demais. Eu falo muito nos meus cursos presenciais de oratória, de comunicação de alto impacto, que muitas pessoas parecem que nasceram com um dom para falar em público, né? Tem algo ali de natural, inato naquela pessoa. Tem isso mesmo, isso se chama carisma. Mas isso tem a ver apenas com um lado da oratória, que é o lado, digamos, subjetivo. Esse é o lado subjetivo, que tem a ver com carisma. Existe o lado objetivo, que tem a ver com a ciência por trás da oratória, por trás da comunicação. A parte que nos interessa é a parte científica, onde você, sim, pode aprender novas ferramentas, você, de fato, pode aprender maneiras mais bem elaboradas para você falar em público, para você se expressar. Na nossa última aula, na nossa última palestra, eu vou trazer um conteúdo precioso, que é um método para você conduzir uma apresentação, conduzir uma palestra, passo a passo, com todos os detalhes, o método que eu preparei e que eu já ensinei para milhares de alunos em centenas de turmas aqui em Minas, da Bahia. Então, aguardem aí que vai ser bem legal, vai ser na nossa última aula, na nossa última palestra, por isso é importante a participação de todo mundo em todas as 4. Essa é a segunda, né? Bom, quando se fala também de comunicação, nós não podemos jamais achar que a comunicação é apenas presencial. Hoje mais do que nunca, ela também está nas redes sociais, está na internet. Portanto, eu já trouxe aí uma coisa interessante para mostrar a vocês, que é esse neologismo. Neologismo é uma palavra que não existe, mas que a partir de agora existe, que é justamente a palavra netiqueta. Você aí já pode pensar, o que é netiqueta, DL? Netiqueta é a junção de duas palavras, internet e etiqueta. Mas é preciso ter etiqueta, é preciso ter cuidado na hora que você vai se expressar através da internet?
A resposta é bem objetiva. Sim, tem que ter todo cuidado, porque não existe essa diferenciação de vida pessoal, vida virtual, está tudo misturado. Quando você está lá na rede social, é seu nome que está lá, é a sua empresa que está lá, são os seus contatos. Portanto, é importante prestar atenção nessas dicas que eu vou apresentar a partir de agora. E é interessante a gente analisar a origem da palavra etiqueta, né? É um diminutivo de ética. Já parou para pensar nisso? É uma ética do dia a dia, é uma etiqueta. Então, vale a pena a gente pensar e trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Então, vamos lá. Não existe distinção entre vida pessoal e profissional. Está tudo interligado, conforme eu disse. E também entre real e virtual. Tudo está conectado o tempo todo. No fundo, está tudo interligado. Tem gente que é incapaz de criticar outra pessoa, mas na rede social vira um bicho, né? Vai lá e fala um monte de coisas sobre um monte de pessoas. E um grande filtro que nós podemos ter é assim, será que eu falaria pessoalmente com essa pessoa o que eu falo através da rede social? É um excelente filtro, né? Porque deveria ser. Se eu falo algo diretamente com você, eu deveria sustentar isso na internet e vice-versa. Mas tem gente que só é virulento, é violento, na internet, né? Fora dela, acaba sendo uma pessoa absolutamente normal, digamos assim. Então, não pode haver distinção. Nós temos que ser pessoas educadas e pessoas respeitosas, tanto na vida pessoal quanto na vida virtual. Isso conta muito na sua vida profissional. Aquela pessoa que passa o dia inteiro fazendo postagem só de política, gente, tem coisa mais chata. Claro que você deve se posicionar, você deve ter sua opinião, deve postar sobre política, sim, mas a vida é muito mais ampla. Existem vários outros assuntos interessantes do que você ficar rotulado como uma pessoa insuportável. E o que é a pessoa insuportável? Aquela que ela posta um determinado assunto e é uma publicação aberta, qualquer um pode comentar lá no Facebook, no Instagram, alguém responde completamente contrário e ela não se dá convencida. Ela tem que falar de novo, o outro fala de novo e vira um troço chatíssimo. Então, você saber expressar a sua ideia tem a ver também com saber ouvir o outro. Saiba conviver com ideias contrárias. Hoje nós temos um país aí realmente dividido, né, ideologicamente, e melhor do que se afastar das pessoas é unir as pessoas, é ouvir, é dialogar, é procurar entender o ponto de vista, saber expor os seus, mas sempre com elegância, sempre com tranquilidade, sem descambar para violência ou para qualquer outra coisa. Então, saber conviver com as ideias contrárias é importante. Evite também escrever mensagens acaloradas. Isso é muito engraçado, porque às vezes a pessoa foi mal atendida em um determinado lugar, fala mal de alguém, faz aquele textão e posta na internet, né? O que acontece, gente, com uma postagem que é polêmica? Tem um documentário no Netflix chamado Dilema nas Redes que fala sobre isso. Uma fake news, uma notícia exagerada ou mentirosa, ela se propaga 6 vezes mais rápido do que uma mensagem correta, jornalística, bem apurada. Isso é assustador sobre todos os aspectos. Então, se você resolveu, de repente, desabafar, eu sugiro que não faça isso na internet. Sabe, vá para o barzinho, vá se confessar com o padre, vai com o psicólogo, mas não use a rede social como um divã para expor os seus problemas. Então, porque quando você volta para apagar, caso você se arrependa, quantas mensagens já tem aquela situação, quantos compartilhamentos, é uma coisa terrível, né? E quantos prints. O problema é o print vai te perseguir para o resto da vida. Não cometa erros ortográficos, principalmente porque o seu chefe pode ver aquela postagem, imagina só, tudo mal escrito, com erro de concordância. Então, se expresse melhor, sabe? Isso passa também uma imagem muito positiva ou negativa, depende da maneira como você se expressa. Não compartilhe vídeos de violência. Vou até repetir, não compartilhe vídeos de violência. Vídeo de alguém que se acidentou, alguém que, sabe, as pessoas passam isso de uma maneira tão natural
que eu confesso que eu fico assustado com isso, porque no Brasil já teve casos, por exemplo, de uma mãe que recebeu as imagens do filho que morrera em um acidente um tempo atrás, alguns minutos atrás, no seu WhatsApp. Gente, que barbaridade é essa? Não pode ser assim. Então, se tem alguém acidentado ali, imagine só se fosse seu irmão, se fosse você, se fosse alguém de sua família, certamente você não iria gostar de ver essa exposição. Bom, e uma outra coisa, não compartilhe fake news, é a mesma coisa. Você ficar rotulado como alguém que passa adiante esse tipo de publicação também não está com nada e vai te atrapalhar como profissional. E uma última dica, não menos importante, para você que está comigo aqui nessa noite, olha só, não curta seu próprio status. Pode parecer uma bobagem, mas não é não, viu, gente? Foi recentemente que eu descobri isso e faz muito sentido, né? Deixa que as pessoas curtam a sua publicação lá no Instagram, lá no Facebook, onde quer que seja, mas jamais você mesmo vai lá e dá o joinha ou curte, jamais. Então, deixe que os outros façam isso. O que eu quis dizer ao trazer também essas informações relacionadas com as redes sociais? É porque, de fato, está tudo interligado. Quando você tem uma relação interpessoal, essa relação interpessoal é também através das redes sociais. É através, por exemplo, das lives. Muita gente fala assim, nossa, nessa pandemia, que bom, né, que o Instagram passou a disponibilizar as lives, o YouTube e tal. Gente, isso não foi inventado agora, em 2020. Isso já existia, só que não eram ferramentas, assim, muito utilizadas, eram subutilizadas. Agora não, passou a ser utilizada até demais, né, até cansou um pouquinho. No início da pandemia, as lives fizeram um sucesso absurdo. Nós acabamos vendo vários artistas ali, uma coisa muito mais íntima, mais direto com o fã, direto da casa, da fazenda, onde for. Mas com o tempo vocês repararam que esse formato deu uma cansada. Deu uma cansada porque ele já passou a fazer parte do dia a dia. Mas enquanto era uma novidade, realmente foi importante nesse período aí de pandemia. Mas continue fazendo lives. Hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima. Antigamente, quem que podia entrar no ar para dar uma informação? Você já parou para pensar nisso? Quem podia entrar no ar era a TV, claro, era o rádio, e olha que o rádio muitas vezes era até mais rápido do que a própria TV, porque não havia necessidade de mostrar uma imagem, era apenas alguém relatando, então dava para dar informação até em tempo mais rápido, um recorde, e até mais que a TV, mas hoje não. Hoje eu posso pegar meu smartphone, abri-o aqui, ó, e entrar ao vivo, fazer uma transmissão para, sei lá, milhares de pessoas. Então, certamente, isso é um poder. Nós passamos a ter um grande poder em nossas mãos, perdão, e nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Isso acontece, a gente está ao vivo, não tem problema, vou pegar uma aguinha, porque é fundamental para quem dá aula se hidratar. É uma dica preciosa para quem lida com a voz. E hoje praticamente todo mundo lida com a voz, né? Você que trabalha com vendas, você que dá aulas, você que é professor, você que é palestrante, ou vai ser isso ainda, certamente é a melhor opção. É você cuidar dessa sua matéria-prima tão importante que é a voz. Então, já que eu falei de rede social, vamos falar um pouquinho sobre TV? Como dar uma boa entrevista para a TV e também brilhar as redes sociais. Uma boa comunicação interpessoal, através dela, você consegue, então, obter resultados extraordinários nas redes sociais, na televisão. Basicamente é assim, ó, não desperdice oportunidade. Então, se de repente uma TV te liga para você entrar ao vivo, falar de um determinado assunto, aceite aquele convite, a menos que você tenha algo que realmente é inadiável, uma viagem, uma situação médica. Do contrário,
aceite, porque o que acontece numa situação como essa é que você vai ter uma publicidade espontânea, você vai ter a chance de falar com milhares, talvez até milhões de pessoas, e se expor dessa maneira, de uma maneira positiva, é importantíssimo. Sair da sombra é super importante. Isso vale para o profissional que nós somos, que nós queremos ser. Nada de ficar na sombra, sejamos todos protagonistas. Então, não desperdice essas oportunidades. Muitas vezes você recebe um convite desse, e aí você, peraí, eu não sei, eu vou parar para pensar aqui. Gente, televisão é muito dinâmico. Se você diz não e depois se arrepende, provavelmente já chamaram alguém ali 5 minutos depois. Então, agarre essa oportunidade. E o jornalista, o repórter, ele não está ali para te divulgar, não, sabe? É bom falar isso. Você vai lá para colaborar com o nosso jornal. Vou dar um exemplo aqui. Nós acabamos de passar pelo aniversário de 300 anos de Minas Gerais. Nesse dia, eu poderia convidar um historiador para ir até o estúdio para falar sobre essa história, contar a história das Minas, porque nós temos a história das Minas e a história dos Gerais, que é onde nós estamos aqui. Mas o nosso estado de Minas Gerais, para todos os efeitos, fez 300 anos. Então, esse historiador, ele dedicaria o tempo dele, o conhecimento dele, para falar sobre esse assunto. Então, o repórter não vai derrubá-lo, não vai fazer uma pergunta que não foi até combinada no melhor sentido, sabe? De um levantar para o outro cortar e ambos vão brilhar. Geralmente, nós não temos esse tipo de combinação, claro, quando é um político. Imagina se é um prefeito que vai dar entrevista, não há combinação nenhuma. Você vai falar o que é preciso, tem que mostrar uma obra que não foi feita, tudo isso aí é inegociável. Mas eu estou dizendo quando você colabora com o jornal, como um advogado, como um médico, como um historiador, você está lá para colaborar conosco e certamente você vai ser tratado com muito respeito. É bom lembrar sempre disso aí. E aí nós temos duas situações, ó. Temos um político absolutamente cercado por repórteres, todo mundo fazendo entrevista com ele ali. Como manter a calma diante de uma situação como essa? E nessa de baixo, ali sou eu entrevistando o ex-governador de Minas Gerais. Então, nós temos duas situações. Como manter a calma nessa situação? Uma coisa muito interessante sobre entrevistas, sobre esse tipo de comunicação, tem a ver com... Muitas pessoas falam comigo, olha, Délio, eu vou dar uma entrevista lá, mas quando eu olho para a câmera, eu fico nervoso demais, acaba as pernas, não sei o quê. É quando eu tranquilizo a pessoa. Você, quando vai dar uma entrevista para a TV, não precisa olhar para a câmera nenhuma. Isso tira um peso enorme. Se eu te faço uma pergunta, eu sou o repórter, eu chego com o microfone, aliás, nós não estamos mais segurando, cada um fica com o seu, né? Mas, de toda forma, se eu faço uma pergunta para alguém, essa pessoa, no caso de você, vai responder olhando para mim, para o repórter. O cinegrafista, ele tem que caçar um jeito ali de te filmar, de te enquadrar da melhor maneira. Então, quando você não olha para a câmera, você passa a ficar mais tranquilo, a sua ideia fica clara, fica tudo muito bom para que você possa desenvolver aí a sua comunicação. Então, não olhe para a câmera. Pode até olhar um pouquinho, mas não fique olhando diretamente para a câmera, não. Ao contrário, por exemplo, de quando você vai fazer uma gravação, você vai gravar no celular. Nesse caso, você não olha para sua imagem refletida, não. Você olha para a lente da câmera, para que você possa ter um resultado melhor. Então é isso, gente. Ó, tem mais algumas dicas aqui. Ó. Quando eu te passo uma pergunta, numa entrevista, a gente está falando sobre isso agora, não seja monossilábico. Sabe aquela pessoa que responde tudo com sim, não, depende, sabe? E o assunto não avança. Isso, para quem vai entrevistar, é terrível, porque simplesmente não progride aquela conversa. Eu já entrevistei pessoas assim, você formula uma pergunta, né, com relação à educação da nossa cidade, você acha que agora vai, de fato, melhorar? A pessoa responde, vai. E fica por isso. Então, não seja monossilábico, desenvolva o seu argumento. Mas, ao mesmo tempo, não responda tudo de uma vez. É um erro que muita gente faz, porque no jornalismo nós temos uma coisa chamada lead. Lead são aquelas perguntas: quem, onde, quando, por quê. Vocês podem observar que uma boa entrevista traz essas informações. Então, digamos que você vai organizar um congresso médico.
Vamos voltar àquele exemplo do congresso que eu dei no início. Eu vou como repórter e te pergunto, quem pode participar? Aí você errando, né, de maneira errada, você poderia dizer, olha, quem pode participar são médicos, são enfermeiros, são profissionais, o evento vai ser agora, no dia tal, vão participar também palestrantes, você pode fazer a sua inscrição, vai ser no local X, começa às 7 da noite. Olha só, a pessoa já respondeu absolutamente tudo que eu iria perguntar na primeira pergunta que foi feita para ela. Então, não seja monossilábico, mas responda exatamente aquilo que foi pedido. Quando vai acontecer? Vai acontecer no dia 10 de janeiro. Quem pode participar? Podem participar estudantes de medicina, podem participar profissionais, pessoas interessadas nesse assunto. Como é que vai ser a programação? A programação, teremos palestrantes do país inteiro. Como fazer a inscrição? A inscrição você faz assim, assado. Deu para entender? Nem ser monossilábico, nem falar tudo de uma vez. Certamente você vai ter um bom resultado nesse tipo de comunicação. Uma coisa interessante também é que o nervosismo, aquela pessoa que está nervosa, abessa, é só no início. É curioso isso, né? Porque muita gente vem falar comigo assim, eu estava tão nervosa, mas você me deixou tão à vontade, que foi bem, foi legal e foi rápido também, né? Nervosismo, gente, é só no início. É só quando você inicia. Passa rapidinho. E certamente com essas dicas aqui não tem como errar. Você vai desenvolver a sua comunicação de várias maneiras, como a gente está mostrando aqui hoje. Desde falar para uma plateia até essa comunicação visual com alguém. Você já entendeu que você não pode ficar aleatório, você tem que prestar atenção no que a pessoa diz, com calma, aguarde a sua vez de falar, sabe? É um diálogo, não é um monólogo, conforme eu já mencionei. Um dos grandes ensinamentos, assim, uma das grandes sacadas que eu percebo e que eu fico muito feliz, tem a ver com nós nunca nos considerarmos prontos. Eu quero morrer imperfeito, sabe? Em busca de conhecimento o tempo todo. É por isso que nós estamos aqui nessa aula virtual, é por isso que vocês frequentam aqui as aulas do grau, é por isso que daqui a pouco você vai estar fazendo o que você quiser, sempre buscando novos conhecimentos. Isso tem a ver com essa frase do Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão. Ele é um inventor das constelações familiares, que é um método terapêutico bem interessante, muito famoso aqui no nosso país. O Bert tem dezenas de livros publicados. Ele faleceu recentemente, salvo engano, tem 2 anos, 1 ano e pouco que ele faleceu. E o Bert Hellinger deixou essa reflexão aí para todos nós. Só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já se estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. Então, que nos compreendamos cada vez mais como pessoas sempre em busca de mais conhecimento. Ontem eu falei sobre Ontem não, eu estou cismado com ontem. Anteontem, na nossa primeira palestra, eu falei sobre isso, sobre a capacidade de aprender algo novo, a flexibilidade cognitiva, né? De você aprender algo novo todos os dias. Isso tem a ver com o que o Bert Hellinger acabou de trazer aqui para a gente, buscar novos conhecimentos. Eu espero de verdade que você não pare por aqui, que você termine o seu curso aqui no Grau, que você busque uma nova qualificação já no ano que vem, possa fazer aqui no Grau Técnico, nós teremos aulas presenciais já a partir do próximo ano. É só mesmo essa pandemia passar e, se Deus quiser, isso não está longe. A gente vê aí o anúncio, né, de vacinações já para o ano que vem, em janeiro. Vamos pegar com Deus realmente, ter muita fé para que possamos superar esse momento tão grave, tão difícil que a humanidade atravessa. Não sei se vocês acompanharam, hoje quinta-feira, os Estados Unidos superou uma marca trágica de mais de 3.000 mortos em 24 horas. E isso não é brincadeira, não. Até quando a gente faz um parâmetro com aquela tragédia que foi o World Trade Center, que marcou uma geração, só para efeito de comparação, as vítimas fatais daquele atentado foi pouco mais de 3.000 pessoas. Imagine só, em 24 horas nós tivemos isso em função da Covid, e durante vários dias seguidos. Então, é uma tragédia constante, nós temos que sair dessa situação. Mas vamos lá, vamos ter otimismo, né? Claro que temos que nos solidarizarmos com todos os que perderam, pessoas que estão extremamente tristes,
mas que consigamos sair dessa situação o quanto antes. E como é que está o desafio de vocês? Anteontem eu propus um desafio e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se não é possível através aqui da nossa aula, até por causa do tempo, eu queria muito que vocês se expressassem lá na minha rede social. Eu falei com vocês lá no meu Instagram, Nélio Pinheiro Jornalista. Fala como é que tá, já começou a colocar em prática o desafio? Você sabe, 5 páginas por dia de um bom livro, para que você se torne aí um grande leitor, capaz de ler de 6 a 8 livros por ano, num país onde a média de livros por ano é de 1,9. Se você ler 5 páginas por dia, você já vai se transformar numa pessoa extremamente diferente, diferenciada, e se tem uma coisa que faz toda a diferença no mercado de trabalho, chama-se diferenciação, sabe? O marketing de diferenciação, a sua postura, ela precisa ter essa diferenciação, e é exatamente isso que eu tenho trazido através dessas nossas palestras online aqui. Espero que você tenha aceito esse desafio e vamos colocar em prática. Leia, então, essas 5 páginas aí, ou 10 minutos por dia, já é suficiente para você conseguir se superar a cada dia, né? Nós nos superarmos a cada dia, como diria o filósofo Nietzsche, ele falava muito sobre isso. Bom, eu quero, lá na nossa primeira palestra, eu trouxe algumas dicas de livros. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de séries. Dá para aprender também vendo série, tem muita série legal por aí que ensina muito. Ó. Aí nós temos os 100 Humanos, que está no Netflix, que são questões importantes da vida, da humanidade, e nós temos ali as opiniões que embasam esses experimentos. É muito interessante, bem científica, 100 Humanos. Não está aqui, ó, mas eu falei também do dilema das redes, porque não é uma série, é um filme, é um documentário. Temos também a série Mentalist, que certamente você já deve ter visto ao zapear a TV, passa no canal TNT, e também essa outra série, Lie to Me, Minta Pra Mim, que já passou na Globo, já passou na Record, e é uma série excelente. Eu não sei em qual plataforma de streaming ela está atualmente, mas o Mentalist eu tenho certeza que está no TNT e também lá no Amazon. Já que eu falei do Netflix, tem também o Amazon Prime. Vale a pena. O que essas duas séries, Mentalist e Lie to Me, falam, né? Elas trazem a investigação de crimes a partir do corpo, a partir da reação corporal, do gestual de uma pessoa. Então, nós temos aí 2 investigadores que conseguem decifrar crimes ao perceber se uma pessoa está ou não mentindo, se ela está nervosa diante de uma situação. Conforme eu te falei, você consegue aprender também através de um bom filme, através de uma boa série, e é exatamente isso que eu estou propondo aqui para todos vocês. Olha só, eu queria muito deixar uma mensagem aqui nessa parte final de nossa aula, de nossa palestra. Eu mencionei isso anteontem e quero reforçar um pouco mais aqui, para que cada vez mais você acredite no seu potencial. E eu vou provar isso aqui através de uma história, que é até uma metáfora, mas que ensina muito para todos nós. E é uma história que vai mostrar para vocês que para ser um líder, você não precisa ser a pessoa mais rica, você não precisa ser a pessoa mais poderosa, não precisa ser o prefeito da cidade, o governador, nada disso. Eu quero mostrar através dessa história que você pode ser o melhor na sua área. Na sua área você pode ser um líder. E a história, ela parte do seguinte pressuposto. Imagina uma pessoa que teve uma grande ideia, uma ideia que vai render milhões, que vai gerar emprego, uma ideia padrão Uber, padrão iFood. Então, nós temos na nossa história um líder que é quem teve uma grande ideia, uma ideia que pode representar um grande sucesso. Ok, temos então o primeiro líder da nossa história. Essa pessoa resolve falar de seu projeto, da sua intenção, para uma pessoa como essa aí, ó, que você está vendo aqui no vídeo. Quem é essa pessoa? Esse é o Bill Gates. Hoje ele é o 3º homem mais rico do mundo. Ele só perde lá para o Jeff Bezos da Amazon, para o Elon Musk da Tesla, e ele é o 3º. Todos eles
de empresas de tecnologia, é o dono da Microsoft, Bill Gates, os caras mais ricos do mundo. Então, na nossa história, já tem dois líderes. Concorda comigo? A pessoa que teve a grande ideia e ela resolve buscar alguém com o perfil do Bill Gates, que tem muito dinheiro. Cá para nós não somos ingênuos. Alguém que tem muito dinheiro e disposição para investir, assim como o Bill Gates, é um líder natural, porque ele pode transformar o seu projeto, que não passa de um projeto, em algo palpável, realizar o seu projeto. Então, na nossa história, já temos dois líderes aí. Quem teve a grande ideia e o Bill Gates. Sabe por quê? Porque ele viajou lá para os Estados Unidos para falar dessa ideia com o Bill Gates. E Bill Gates comprou a ideia. Comprou a ideia. Olha, estamos juntos, vamos lá para o Brasil para nós anunciarmos essa parceria. Então, na nossa história, já tem dois líderes. Só que, olha só, entrou aqui algo novo. Quem é essa pessoa? Esse é o cacique Raoni, que é alguém que conhece a floresta amazônica como ninguém. Ele estava lá nos Estados Unidos e pediu uma carona no avião do Bill Gates, que estava vindo para o Brasil, trazendo os dois líderes que eu já mencionei, o próprio Bill Gates e quem teve uma grande ideia. O Raoni conhece a floresta amazônica como ninguém. Ele viajou o mundo inteiro com o Sting nos anos 80 para defender a floresta, conhece a floresta com a palma da mão dele. Então, ele pede uma carona e ele entra nesse avião, onde está o Bill Gates, toda a tripulação, e resolve vir para o Brasil. Então, a bordo ali, quem que nós temos? Temos toda a equipe do avião e temos os dois líderes que eu mencionei, Bill Gates e mais a pessoa que teve essa grande ideia. Então, beleza, estão vindo para o Brasil e estão sobrevoando a floresta amazônica. Justamente a floresta amazônica. E aí o avião do Bill Gates, lá na turbina, começa a sair um foguinho, esse fogo aumenta ainda mais, e aí explode esse avião, e ele cai no meio da floresta amazônica. Na nossa história, todas as pessoas, o pessoal que trabalha no avião, todo mundo morre. O comissário de bordo, o piloto, todo mundo morre. Sobrevivem 3 pessoas nesse acidente terrível. 3 pessoas sobrevivem. Quem teve a grande ideia e é líder, Bill Gates, que tem um rio de dinheiro, a floresta amazônica de dinheiro, também sobrevive, além do nosso cacique Raoni, que também sobrevive. A grande pergunta que eu faço a todos vocês que ficaram até aqui, até o final, para acompanhar, é a seguinte, agora, quem é o líder nessa situação? Certamente você está coberto de razão. O líder é o cacique Raoni. E nessa história que eu acabei de contar, a única pessoa capaz de tirá-los daquela situação, capaz de resolver a situação, é justamente o cacique Raoni. E na nossa vida acontece a mesma coisa.